Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dedcast, o podcast da Dedicare. E hoje é um dia muito importante, muito legal, onde a gente vai falar sobre um tema muito relevante, que é sobre as ATs, né? A importância das ATs na intervenção ABA. E para isso, nós convidamos pessoas muito especiais para estar conosco. A gente vai conhecer um pouquinho de cada uma delas agora. Olá, meu nome é Erika França, sou psicóloga infantil com especialização em autismo, mas também já fui AT e vim colaborar com esse momento tão especial. Legal! Olá, gente, meu nome é Manu, eu sou assistente terapêutica de fonoaudiologia aqui da Clínica Dedicare e também vim contribuir para esse bate-papo. Olá, gente, sou Lígia, sou estudante de psicologia e AT daqui da clínica. Espero que vocês gostem. Enfim, né? Um time, uma equipe muito legal que vai estar contribuindo com a gente. E pra gente dar início a esse papo tão bacana, a gente escuta muito, né, sobre isso, sobre ATs e ABA e como essas duas siglas caminham muitas vezes juntos, né, em relatórios, encaminhamentos de médicos, de neuros, de outros profissionais, de outros terapeutas. Mas nós percebemos no nosso dia a dia uma certa dificuldade dos pais, muitas vezes, né, dos acompanhantes, da família, desse suporte da criança e do paciente, de compreender de fato o que é um AT. Então, para a gente iniciar esse papo, vamos lá. Como que vocês poderiam definir um AT, né? Eu acho que eu definiria o AT como aquela que faz o diferencial na rotina do paciente, porque a gente atende na rotina, a gente está presente ali em todos os momentos, então contribuindo para o desenvolvimento daquele paciente, contribuindo para adquirir habilidades, para que ele adquira habilidades, para instalar aquelas habilidades no paciente, né? E eu acho que o fato de acompanharmos na rotina é o diferencial, que a gente vai conhecer melhor aquele paciente, a gente vai poder dar um suporte melhor justamente por conhecê-lo, e a partir daí, a partir desse suporte a ele, também dá suporte para as pessoas que precisam saber sobre ele, né? Sejam os pais, dar um suporte melhor também nos nossos relatórios para poder passar para pessoas que precisam saber, né? Os psicólogos, passar, olha, supervisão semanal, que é o que a gente faz na Ciência ABA também, né? Uhum. Nós somos supervisionados, temos o plano daquele paciente para poder estar sempre ali sendo guiadas por aquele plano, e nós podemos também dar a nossa contribuição guiando os nossos supervisores. Olha, está acontecendo assim, dessa forma, vamos mostrar de fato o que aquela criança tem feito, o que tem funcionado, o que não tem funcionado. E lembrando também que não é só ter da maneira como nós fazemos, né? AT clínica, mas também temos AT em escola, temos AT dentro de casa. E eu acho que o grande diferencial mesmo é o fato da rotina. É estarmos ali acompanhando o tempo inteiro e conhecendo aquela criança. E o fato também de instalar habilidades nela, né? Fazer com que, acho que o fato de você conhecer bem aquela criança facilita na instalação dessas habilidades, né? Em você tentar, na verdade, fazer com que se torne um processo mais tranquilo, digamos assim, né? O mais tranquilo possível, porque a gente trabalha com a ciência ABA e é uma ciência naturalista. Então, a gente fala muito aqui na clínica também, confie no processo, né? Confie no processo é um trabalho que a gente faz, é um trabalho que a gente sabe que é gradativo, e que há resultados, né? E que a gente confia muito nesse trabalho, nessa ciência que vai pela maneira como a criança se sente mais confortável, seguindo a liderança da criança. Muitas vezes a gente se pega elaborando, dentro dos nossos atendimentos, elaborando o atendimento completo, mas às vezes a gente chega na sala e a criança não quer nenhum daqueles recursos, e eu costumo falar, tá, tudo bem. Qual que é o que a criança está interessada hoje? A criança hoje está interessada na massinha de modelar, e a gente não separou a massinha de modelar para o atendimento, mas vamos trabalhar o objetivo baseado no que aquela criança quer, e não vamos deixar de cumprir o plano por conta disso. Então, eu acho que justamente por você conhecer e por você aplicar a ciência da forma correta, né, e todos os métodos que tem dentro dessa ciência, eu acho que é o diferencial, é o AT, de fato, né, é o atendente terapêutico. Eu acho que é isso. É isso, essa sigla, né, se para alguém não ficou claro, AT significa exatamente o quê?
Atendente terapêutico. Pode ser atendente terapêutico, tem algumas pessoas que usam assistente terapêutico, E acompanhante né? terapêutico. E acompanhante terapêutico. Manu citou sobre como as ATs podem trabalhar em diversos ambientes, né? Inclusive dentro de casa e na escola. Érica, você poderia falar um pouquinho da sua experiência quanto a AT nesses ambientes, tanto na clínica, quanto em casa, quanto na escola? Sim. Na realidade, eu queria complementar, né, até a fala de Manu, que na realidade, quando a gente passa para o outro lado, a gente percebe de fato a importância do AT na rotina da criança, né? Então, é um trabalho que eu sempre ressalto, deve ser muito valorizado e é algo que acontece muito pouco, né? Quando a gente está na prática de AT, muitas vezes a gente é muito julgado por a gente não ser formado, Verdade. a gente recebe muita crítica e é algo que a gente precisa aprender a valorizar, né? Porque o AT faz uma diferença absurda no cotidiano da criança. Eu fui AT muito tempo, desde quando eu comecei na faculdade, eu fui AT no ambiente escolar e a gente sabe que a gente não é muito bem recebido e muitas vezes confundem a gente, querem que a gente só acompanhe a criança, para a criança não ficar sozinha, tá aqui para acompanhar. Sim. Então, dificulta muito a intervenção dentro do ambiente escolar. A gente passa por diversas dificuldades também quando a gente passa a frequentar a casa do paciente, porque, querendo ou não, a gente está invadindo a privacidade daquela família, né? Uma pessoa nova, a gente está sendo inserida no contexto diário de mais conforto daquela criança, que é a casa dela. Verdade. Então, depois, quando a gente passa para o lado da psicologia, né, a gente entende o quanto que a AT ela é de fundamental importância para dar seguimento a esse plano terapêutico que, de fato, já está montado, né? Esse plano de intervenção, ele precisa ser feito de uma forma intensiva e é justamente a AT que colabora para que esse plano tenha um resultado bem bacana, né? No final, quando a gente começa a olhar os gráficos, a gente percebe nitidamente com a criança que tem um AT e uma criança que não tem AT, a evolução é totalmente diferente. Desses 3 ambientes, casa, clínica e escola, na sua concepção, qual é o mais desafiador? Casa, né? É muito complicado. A experiência que eu tive atendendo em casa foi legal, mas ao mesmo tempo foi meio traumática. Porque eu amava o paciente que eu atendia em casa, só que por você não ter o controle do espaço, do ambiente físico, você entra às vezes em algumas situações muito difíceis. Por exemplo, quando a criança está dando ali uma demanda que ela não está muito interessada, poxa, ela tá na casa dela, isso acontecia muito. Vamos lá, fulaninho, fazer tal atividade. Eu sabia que era uma atividade desafiadora pra ele. E ele falava, não precisa fazer isso. Ele levantava e ia pra sala assistir ele desenho. corre pro quarto da mãe, se Exatamente. Verdade. eu faço. Socorro dele. Eu já tive uma experiência dessa também. A primeira criança que eu atendi foi uma criança em casa. E aí eu falei, Senhor, vamos lá. Aí eu cheguei na casa da criança e aí para um ambiente pequeno, né? E muito perto, assim, a cozinha integrada com a sala e tal. E eu falei, Fulaninho, vamos lá, vamos ver os animais. Era super interesse dele os animais. Vamos ver os animais, não sei o que. E aí aquela coisa, eu não sabia se ficava comigo, se ia correndo atrás da mãe. E a mãe tava ali o tempo todo. E eu ficava, meu Deus, e agora? Vamos competir com essa tensão aqui. Como que faz? E Como é que eu vou questão, competir com a né? mãe dele? Exatamente. Né? Tem essa questão também de atender em casa, que é ter a família presente nesse ambiente, né? Sim. Que na clínica a gente tem isso um pouquinho mais separado. Não, os pais esperam lá na recepção, Uhum. de vez em quando os pais participam, mas na maioria das vezes a criança entra sozinha no consultório. E em casa a gente não tem isso. Exato. Em casa, pelo menos no meu caso, né? O paciente que eu atendi em casa, a mãe compreendia muito bem sobre o plano terapêutico, sobre aquela intervenção ali. Então ela tinha muito cuidado de não se intrometer ou de facilitar o meu trabalho ali, mas tinha vezes que não. Inclusive, eu brinco que foi meio traumática, porque teve uma sessão, inclusive, que a criança ela ficou revoltada e ela quebrou um ventilador dentro do quarto, Nossa. comigo lá dentro. E eu falei, Senhor, o que eu faço agora? Então, atender em casa tem esses desafios, né?
por exemplo, da comida, a criança querer comer, porque ela tá num ambiente muito confortável. A gente não consegue controlar. Exatamente. Exatamente. Não dá. Acho que a sensação que eu tinha quando atendia domiciliar era justamente essa, de eu não tenho total controle sobre o ambiente, então tudo pode acontecer. E outra coisa, até o manejo dos recursos que a gente leva. Os recursos que a gente Sim. leva ou os recursos que a gente tem, né? Que são os brinquedos que a gente fica lá com eles e tal. É muito difícil mais manejar, porque, tipo assim, se você tá numa sala com ele, ou na brinquedoteca da casa dele, se tem, enfim, é um ambiente conhecido por ele. Né? Por mais que aqui, onde a gente atende, a sala também é conhecida, mas nós temos lugares onde a gente pode guardar no alto, a gente separa antes, né, o que a gente vai usar e tal. Mas ele naquele ambiente que ele já tem os brinquedos dele da casa dele. Como você vai tirar todos os recursos pra poder... Nem sempre isso é possível. E a gente fica naquela, né? E agora? Trouxe os recursos que eu vou precisar, separei, ok. Mas tem outros aqui competindo. Gestão de material, quase zero, né? E aí complica. Sem realmente. contar a tela, né? Que é a televisão que ele tem mais. Sim, Exatamente. acesso, é verdade. Com a tela é mais É. complicado. A gente compete com vários reforçadores. Verdade. E que eu acho muito injusto isso às vezes, mas faz parte da nossa prática, né? E em casa, isso é ainda mais difícil. Isso que a Lígia falou é realmente um ponto. De que, pra que eu vou brincar com a tia aqui no quarto, sendo que ali na sala do lado eu tenho acesso a videogame, a tablet, a celular. Então é um desafio muito grande. E na escola, Érica? Então. Até que passou por todas as áreas, vamos ver. Vamos lá. No ambiente escolar, quando a escola ela é muito receptiva e ela compreende o nosso trabalho, facilita muito. Mas, na maioria das vezes, isso não acontece, né? Já fui até em escolas em que a escola preferia que eu saísse com a criança e fizesse a intervenção do lado de fora. Mais conveniente, né? Pra escola. E é uma escola que pregava a inclusão. Então, que inclusão é essa que para ter intervenção eu preciso retirar a criança do ambiente que ele frequenta todos os dias? Sim. Que intervenção é essa, né? Que inclusão é essa que para que eu promova alguma coisa, para que eu promova alguma interação com a criança, com outras crianças, eu preciso limitar essa criança de a forma como ela precisa interagir ali naquele momento, ou limitar o ambiente, como que ela, faz ela parar com a estereotipia porque tá assustando outras crianças, né? Gente, Coloca esse menino sentado aí de algum isso, jeito. pelo amor de Deus, segura ele. As será crianças que distorceram agora o conceito de inclusão, né? Porque, tipo assim, é mais como se fizessem assim, já que você tá aqui pra estar com ele, então ele precisa estar só com você. E não é só assim, né? Se a função de estar na escola, é pra ele estar na escola com você e com as outras crianças. É diferente a gente inserir a criança no ambiente escolar e a gente incluir essa criança no ambiente escolar, né? Existe uma diferença muito grande. Acontece muito também de muitas vezes a gente se tornar auxiliar da professora, né, dentro do ambiente na sala de aula, o que é muito bizarro, mas acontece muito. Sim. Né? Então, na realidade, a gente, como até, a gente precisa até, muitas vezes falta sabedoria pra gente se posicionar. Nossa, já falhei muito. Já falhei muito como até, já falhei muito como psicóloga também. Sim, faz parte, né? Faz parte. Mas, de fato, o ambiente escolar é um ambiente onde tem muito estímulo para aquela criança. Muitas vezes a escola não está preparada para receber aquela criança. E a gente precisa se reorganizar para fazer com que a intervenção aconteça, mesmo o ambiente não estando preparado. Nossa, isso que você falou é muito, uma verdade, assim, absurda. Eu fui até escolar também e eu lembro de algumas cenas que aconteciam na escola. Só uma perguntinha, você era contratada da escola ou contratada Não, dos pais? Dos pais. Eu fui até contratada da escola. Então, amada. essa questão... Eu já fui da escola no meu terceiro semestre da faculdade. Um caos, era uma creche. Desespero. Por quê? Quando você é contratada da escola, a gente tem uma dificuldade de que, quando você é contratada do pai, você ainda tem essa segurança de não, o meu trabalho aqui é com o fulano. Eu vou fazer o possível para que eu desenvolva e vou dar o meu melhor para desenvolver o meu trabalho com fulano em outro contexto, um ambiente, mas o meu trabalho é fulano. Quando você é contratada da escola, a realidade é completamente diferente. Por quê? E se fulano faltar? Você vira assistente da sala. Verdade. Você dá conta de outras crianças, você entra
em uma área que não é da sua aljava, que é pedagogia, letras. E eu me via lá, Senhor, o que eu faço? Tá, fulano faltou. Mas eu só sei fulano. E quando fulano vai, você tem que dar conta de fulano, ciclano, beltrano, é a sala inteira. Exato. Outro desafio de ser contratada como AT escolar é justamente isso, porque ela foi contratada para ficar com fulano, mas a gente tá com suspeita de que ciclano também é terra, que ciclano tem TDAH. Você dá conta de ficar com os dois? Gente... Mas e aí? Será que eles querem ouvir o que a gente quer dizer ou que eles querem ouvir mesmo? E se não der conta? Amiga, mas você tá lá no seu trabalho, você depende Não, então, daquilo. é isso que eu tô falando. A gente fica numa situação... Exatamente. Assim, não pode fazer nada. E aí? Eu vou dizer que não? E muitas vezes, Preciso. quando a escola ela contrata um AT, a escola não tem psicólogo e a AT não tem plano de intervenção. Sim. E como proceder? Para saber quais né? habilidades de trabalhar com aquela criança. Exato. Então, automaticamente, fica muito claro que a escola não está contratando um AT. A escola está contratando um auxiliar de classe também. classe. Porque é muito bom, ainda foi bom você falar essa questão de reforçar, de ter um plano, né? E contratar um psicólogo, alguma coisa. Porque é muito importante ressaltar sempre que nós somos supervisionadas. A gente não faz nada da nossa própria cabeça, não, eu acho que isso aqui é melhor para fulano, porque... Não, cada criança, no nosso caso, né, cada criança, a gente trabalha com crianças, porque a AT pode atender não só crianças, né, mas no nosso caso, cada criança tem seu plano individualizado, nós temos supervisão toda semana, nós falamos das crianças, os supervisores veem os vídeos, né, que precisam ser vistos para poder intervir ali naquele momento. Vamos ver o plano, vai, esse ponto aqui, ok. Vamos tentar fazer com a criança. Não deu dessa vez, vamos estar retrocedendo um pouquinho, depois a gente volta para o mesmo plano. E a gente sempre ali em contato com a supervisão, que é algo assim que é extremamente importante, né? Exatamente. E na escola, isso se torna quase impossível, na verdade. Ainda mais quando você é contratado da escola. No meu caso, eu vivi uma situação um pouco melhor, porque a escola que eu trabalhei tinha uma equipe pedagógica muito boa e tinha uma psicóloga que era especialista, né, em transtornos do neurodesenvolvimento, que já tinha um conhecimento sobre comorbidades que eu estava atendendo ali. Então, eu tinha uma supervisão, né, com essa psicóloga. Mas, às vezes, eu me via desesperada. A psicóloga só estava na escola 2 vezes na semana e um dia desses 2 era só para atender os pais e nos outros dias... E é isso, o primeiro caso de TEA que eu peguei, nível 3, não verbal, lotado de estereotipias e barreiras comportamentais. A paciente se jogava no chão, se mordia, isso quando ela não me mordia. Então, era um caso muito difícil e a gente não tem esse suporte da escola, né? É muito difícil se AT na escola, é muito complicado. Por razões de não ter supervisão adequada, não ter... A escola não compreender nossa missão naquele ambiente. Sim. Muitas vezes o pai não compreender também o que a gente faz ali e a gente volta para um pensamento que Lígia até comentou mais cedo, que é sobre essa visão da AT ser uma babá. Eles confundem muito por falta de informação, né? Exatamente. Que não tem. A gente comentou um pouco sobre isso, sobre o uso dos termos, né? De como muitas vezes isso é confundido, acompanhante, e tratar como acompanhante traz muito essa ideia do que é ser AT meio confundido com uma babá ali, né? Alguém que só tá ali pra ser o famoso amigo ideal, né? Da história da AT. Daqui a pouquinho a gente fala disso. A gente falou sobre a escola, sobre a casa. E na clínica, você acha que tem alguns desafios de ser AT na clínica? Eu acho que ser AT tem desafio em todo lugar. Todo profissional, né? AT específico. Meu Deus, como a gente sofre como AT. Sim. Mas, enfim, no ambiente clínico, na verdade, é um ambiente que é mais tranquilo, porque a gente consegue controlar esse ambiente, né? A gente consegue adaptar os imprevistos que acontecem, a gente já tem esse controle maior, né? Então, a gente tem um suporte maior quando se fala de ambiente clínico
Porque geralmente dentro do ambiente clínico a gente sabe que existe uma supervisão, existe um plano sendo colocado em prática. Muitas vezes esse plano não é colocado em prática só com a AT, já tem toda uma equipe multi envolvida. Então, no ambiente clínico é uma realidade completamente diferente. Muitas vezes quando a gente AT em casa, na maioria das vezes a criança malmente frequenta a psicóloga. Então, assim, deixa que a AT faz, né? E a AT tem que tirar um plano terapêutico do bolso. Né? Magicamente, vamos saber o que fazer com essa criança sem passar por uma avaliação. E a gente entra em outro ponto do que o que de fato uma AT faz. Lígia, você pode falar um pouquinho para nós o que, no seu ver, na sua perspectiva, o que é de fato um papel da AT? Como a Érica trouxe, ela falou sobre muitas vezes essa criança, esse paciente, só ser atendido por um profissional e a mãe achar que colocar uma AT vai resolver tudo, que a AT vai se virar sozinha para tudo. Então, na sua prática, considerando que você conhece, o que uma AT de fato deve fazer no dia a dia? A AT, ela executa o plano feito pelo psicólogo, né, que avaliou a criança. E nisso, como a gente está na rotina deles, a gente aplica intensivamente. Porque ele é encaminhado pelo neuro, pelo psiquiatra, para passar por essa avaliação e ser atendido por nós, né, AT. Então, a gente ajuda no neurodesenvolvimento dessa criança. A gente registra tudo que a criança faz, se ela tá imitando, se ela tá empilhando, ou se ela tá com a pinça, o movimento de pinça bom para ela poder escrever. Aí nisso aí a gente já tá ajudando na questão com a psicopedagoga, né? Porque a gente ajudando ele a fazer o movimento de pinça, lá com a psicopedagoga ele vai escrever, né? Conseguir escrever. Ou como, por exemplo, pegar a colher para se alimentar. E entre outras coisas. A gente tá ativamente na rotina dessa criança para que ela possa se desenvolver e ser uma criança ativa no futuro, né? E aí a gente vê a importância da AT ter esse plano de intervenção com essa equipe multi, né? Porque as intervenções, elas precisam estar em concordância, porque uma vai ajudando a outra nesse processo, para que a gente consiga que essas habilidades que ainda não estão presentes, elas se tornem presentes no cotidiano dessa criança. A gente não está estimulando o robô, né? A gente está estimulando crianças com habilidades do dia a dia. Então, o AT, ele não só aplica, como ele também tem que ser 10. Ele aplica, ele registra, ele precisa estar muito ágil para poder passar essas informações para a equipe multi. Porque o AT é a pessoa que fica mais tempo com a criança. Exato. E a questão de trabalhar as mais habilidades. Na verdade, o AT, ele é multi para passar informações para a equipe multi. A gente faz de tudo. O AT é 10 em 1. É 10 em 1. A gente O tem AT que ser 10 em 1. prepara recursos para intervenção. Ele registra, ele constrói gráficos para mostrar, para dar devolutiva para os pais. Exato. Aí ele está reforçando em casa também o que a gente faz aqui. Exatamente, porque eu acho que é um tri, né? É a mesma linguagem. Casa, clínica, que é o nosso caso, né? E escola. Eu acho que tem que andar os três muito juntos. E, inclusive, para um assunto que a gente estava falando um pouquinho antes, mas que a gente ainda está dentro dele, dificuldade de ser uma AT em clínica. Dedinho levantado, deixa eu falar. Eu acho que, não sei se encaixa como uma dificuldade, mas acho que essa falta de compreensão dos pais ou cuidadores do que é uma AT. São poucos os pais que compreendem, que sabem o que é de verdade o que de fato a gente faz. Inclusive, esse podcast é muito necessário. Com certeza. Para que eles compreendam. Pra gente se inscreve, dá um like. Dá um like, porque é muito necessário saber sobre isso. Sim. É muito necessário. A gente entende que eles queiram saber e queremos que eles saibam, porque você precisa saber quem tá dentro do seu filho, o que você tá fazendo mesmo com o meu filho. Sim. Entendeu? Mas também é bom que pergunte, né? Eu acho que aí entra a questão da dificuldade, o julgamento. Sabe? Você é uma AT, sim. E o que você tá fazendo mesmo com o meu filho, sabe? A gente ter o estudante, eles já ficam assim... Estudante? É isso que a gente não comentou mais cedo, né? Falando sobre a definição de AT. Quem pode ser um AT?
quem pode ser uma AT hoje é um fator que me deixa muito triste enquanto profissional é que hoje nós não temos nenhum órgão que regulamente Sim. as ATs. E não ter um órgão que regulamente nos traz muitos prejuízos. Não só da validação da nossa profissão, mas uma insegurança. Tanto de nós, com a gente mesmo, quanto dos pais em confiar no nosso trabalho. Porque se uma AT faz um trabalho indevido com o meu filho, para quem eu vou recorrer? Eu vou denunciar ela em que conselho? Exato. Entende? Então, hoje, quem pode ser AT no Brasil? Pessoas que já tenham se formado no ensino médio, que tenham mais de 18 anos, e que tenham um curso de AT, e nós temos muitas faculdades, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, investindo mais nisso, né? Em cursos, geralmente, que são aplicados por fonos, por psicólogas, por neuropsicólogos, que estão sensíveis a essa demanda de capacitar mais pessoas, né? Então, hoje, quem pode ser AT no Brasil? Pessoas que já tenham concluído o ensino médio, que tenham mais de 18 anos, que tenham feito um curso de AT, e na maioria das vezes são estudantes de fono, de pedagogia, Da área da saúde, em geral. exatamente, de psicologia. E não compreender isso é aquilo que Lígia falou. Falou, não sei o que, eu fiz 3 cursos de AT com fulano e fulano, tenho 10 certificados em treinamento em aba, já iniciei uma especialização em autismo, mas eu sou estudante de psicologia. Aí eles param aí, no estudante. Aí Eles ignora tudo que você falou. Eu falei, não, mas ela é só estudante de psicologia. Eu tenho 5 anos de experiência atendendo crianças atípicas. Não, mas você é estudante. E deveria ser valorizado. Que bom que você é estudante. Exatamente. Com Você tá ali naquele processo, você tá conhecendo. Você está tendo conhecimento sobre o assunto. Pior se você não fosse estudante. Eu sou estudante. Exatamente. Quer dizer, Psicóloga é isso, estudante. você se formou, você deixou de ser estudante? Porque assim, psicólogo continua estudando, você tem que estar por dentro de tudo, atualizada sempre. Fonoaudiologia, que é o que eu faço na faculdade, quando me formar também preciso estar sempre ali, porque tudo está em constante mudança, a gente precisa estar Principalmente a estudando área da sempre. saúde, principalmente Exatamente. o público que nós trabalhamos, que são crianças e adolescentes neurodivergentes. Como o próprio nome já sugere, não é um padrão. A gente precisa estar se atualizando. Exato. Com certeza, né? E foi o que a Erika falou na estante, a gente não tá lidando com robôs. Exatamente. E aba não é uma receita de bolo, né? Então, mais Por isso que não é um uma método. importância. Exatamente, que eu ia Deixando falar agora. muito claro, Mais não importante, é não é um método. método, é uma ciência, Sim. né? Então, e mais importante ainda, a gente ter o plano individualizado de cada criança, justamente por não ser uma receita de bolo. E não dá pra Lidamos- trabalhar a mesma coisa com Todas as crianças não é o mesmo método dentro Mesmo da que ciência. seja para trabalhar a mesma habilidade, a gente entende que para uma criança é uma quantidade de repetição, para outra criança é outra. Exatamente. Porque cada criança tem a sua limitação. E isso é ótimo. Isso é muito bom. A gente não fala sobre o quanto isso é importante. Porque imagina se fosse todo mundo igual. Ia ser chato. Não ia dar trabalho pra gente. É, A gente não verdade. estaria aqui discutindo sobre um Agora, assunto tão um interessante. ponto que eu acho muito importante também, eu tava até comentando isso essa semana numa devolutiva. Sim. O seu filho, falando para o pai, eu falo, olha, o seu filho, ele é um ser humano. Nós também somos seres humanos, mas eu me referindo agora no sentido de tratar como um ser humano mesmo. E você ser um bom ser humano para ser um bom profissional. Exatamente. Então, se a gente entende essa questão, nós vamos lidar bem com os quesitos que a gente vai lidar dentro da clínica, dentro da escola, com relação a cuidar daquela criança, com relação a instalar habilidades naquela criança. Porque é uma coisa que a gente fala muito, o que a gente faz primeiro, nas primeiras sessões, quando chega uma criança pra gente, vínculo. Pairing. A gente faz vínculo. Pareamento ali com aquela criança. Vamos, não damos Tornar um demandas reforçador nenhuma. positivo Se pra tornar, ela. poxa, eu gosto muito daquela tia. Então, todas as demandas que a gente passar pra ela, se a gente tem um bom vínculo com aquela criança, são mais fáceis de serem realizadas. Tem um exemplo de paciente mesmo que foi um tempo eu tentando ser reforçador pra ele, porque nenhum outro brinquedo tava facilitando esse vínculo da gente. Então, a primeira coisa que eu pensei, não, já que ele não tá com interesse em nenhum brinquedo aqui, então
eu com você, essa coisa reforçadora pra ele gostar de entrar na sala, porque ele nem gostava de pensar assim, eu vou ter que ir pra sala. Exato. Então é um processo muito importante. Muito. Com certeza. Sobre o que Manu falou agora há pouco, sobre a questão de estar estudando, e a gente entra num assunto que é meio polêmico. Que é, a gente, enquanto ATs, a gente é muito julgada por ser estudante. E muitas vezes ser taxada como inexperiente, como despreparadas, né? E quando a gente tem contato com psicólogas, com fonos, que tem anos de profissão, mas não sabe nada, zero, Acontece. sobre intervenção em aba, mas que o título ali na bio conta mais do que a experiência, do que a prática, do que os resultados. Isso é muito triste, isso é muito revoltante. Porque a gente não tá falando só sobre um título acadêmico, a gente tá falando sobre um currículo, a gente tá falando sobre a saúde das nossas crianças. A gente tá falando sobre Com certeza. o futuro da ciência no nosso país. Exato. E do executar dessa ciência na prática, né, dessa evolução. E quando a gente confia em qualquer profissional, eu não vou confiar na T porque ela é um estudante. Mas ok, a T tem curso em aba, ela tem curso de AT, além de todo o conhecimento que ela tem na sua área específica, né, de estudo de psicologia, fonopedagogia, ela tem supervisão semanal. Do plano terapêutico para a sua criança. É Exatamente. individual. Ela não está só. Exatamente. Eu acho que isso é um ponto muito importante, porque muitas vezes as famílias têm muita dificuldade de compreender isso. De que o que faz ser aba um fator importante, o que não pode faltar em aba, o que eu diria, supervisão. Sim. Sem supervisão não tem aba. Então, quando a gente vê inúmeros profissionais lá, especialista em aba, aplicador aba, aí você fala, você aplica? Não aplico. E quem é esse supervisor? Não, mas acho que eu não preciso disso não, eu já tenho anos como psicólogo. Quê? Como assim? Não tem como. E a gente precisa bater muito nesse martelo. Nesse martelo não, né? A gente não bate no martelo. A gente precisa bater muito nessa tecla de que o que importa na prática são os resultados. Sim. Rívia, mas a AT não tem uma pós-graduação em aba. Ainda. Muito bom. Que a gente já tá trabalhando nisso. Não tem uma inclusive. voz em aba, mas o que você falou de focar nos resultados. Os resultados, eles são gerados através de um processo. Exatamente. E se esse processo ele é bem executado, se é um processo bem feito, os resultados não tem como mentir. Exatamente. Então, se você tá, no nosso caso, né, trazendo pra gente agora, se nós estamos executando, fazendo um bom processo com aquela criança, e aquela criança está tendo resultados, não tem como ser mentira. Então, assim... Poxa vida, a minha criança não fazia contato visual e agora ela olha pra mim. Olha pra mim, e aí? A minha criança não falava nenhuma palavra e agora Se ela a criança não entrava na sala e hoje ela chega e ela vai, já é uma evolução. Olha, Com e outra certeza. coisa, entra num ponto que é pra mim fantástico, que eu sempre falo. Eu trago nas supervisões toda semana e também estava comentando em devolutiva com o pai anteontem. Eu falei, olha, amo devolutiva, sempre vou trazer como exemplo. E eu comentando, olha, cada pequena evolução da sua criança tem que ser comemorado? Sim. Uma apontada dela diferente porque ela não estava apontando, um sustentamento de olhar para você segundos a mais do que ela fazia. Oh, meu Deus, vamos bater palmas? Vamos sim. Porque é algo que deve ser comemorado, porque na construção de pequenos processos, de pequenas evoluções, a gente consegue grandes coisas, Com grandes certeza, resultados. né? Na somativa de tudo aquilo, né? E mesmo que sejam só pequenas evoluções, são evoluções. Tem um versículo bíblico muito interessante que eu uso isso pra tudo na minha vida, que é não despreze os pequenos começos. E a gente vê isso muito na intervenção com as crianças. A gente todo dia tem pequenos começos. Todo dia Todos os dias. nós temos um pequeno avanço que lá na frente a gente fala, uau, quando a gente joga no gráfico e fala, meu Deus, ele sai daqui, tá aqui em Exato. cima. Vamos celebrar. Exato. E olha, não tem nada que pague. E a gente volta pra questão da humanização da coisa, né? Não tem nada que pague você entrar
ali na sala e ver a evolução daquela criança. Tipo assim, você tava trabalhando aquele objetivo ali durante um tempo e você ainda não tava conseguindo ver, mas de repente, e que não é de repente, Não. porque você tá trabalhando aquilo ali há muito tempo, tá? Respeito. E ela Do nada vai ele começa a lá. falar, Do menina. nada ele começa, mas do nada ele não tava sendo estimulado. Sim. Então, assim, quando você entra na sala, você vê aquele objetivo que você tava ali o tempo todo, e aí ele, pam! Você, às vezes, comemora ao ponto de assustar a criança. Exato! A gente fica mais Essa criança animado. E aí você lembra que você precisa se controlar. Calma, respira. Tudo certo. Mas é porque realmente é muito gratificante. E aí é que você descobre que você tá onde você deveria estar. Porque você gosta daquilo que você faz e você mostra através dessas pequenas coisas, na verdade, mostram pra você que você ama aquilo ali. Você ama estar naquilo ali. Eu amo ser AT, gente. Sim. Não tenho problema em dizer que sou AT, não tenho problema nenhum. As meninas dizem, olha aqui, AT da clínica Dedicare. Sou AT mesmo. Dedicare. Dedicare. Sou AT da Dedicare. E eu acho que a gente tem que bater mais no peito e falar assim, sou AT. Se posicionar. Se posicionar. Acho Isso é que muito importante. essa questão de posicionamento também vai trazer muito, vai agregar muito valor em questão das outras pessoas, a visão das outras pessoas com relação a gente. Bater no peito e dizer, sou AT, sou estudante, estou em construção, assim como a pessoa já formada construiu já aquela parte, ok, mas ela também está em construção. Para você lidar com constantes mudanças, você precisa estar mudando também. Então, eu acho assim que a gente precisa sim mostrar que nós estamos firmes e seguros com que nós somos, satisfeitos e felizes, porque nós estamos, Sim. para que as outras pessoas vejam isso. A gente passa segurança, as outras pessoas não falam, não, pô, aquilo Com ali, certeza. né? E uma coisa que é bem interessante que você falou, de fato, o trabalho do AT é um trabalho de amor. Porque se não for por amor, não vai. Não vai. A gente precisa ser muito sincero de que o nosso trabalho, na maioria das vezes, é desvalorizado. A gente é julgada. A gente recebe olhares tortos. A gente muitas vezes recebe responsabilidades que não são nossas e acha, mas é AT, tem que fazer. A estudante, com estudante a gente faz. E muitas vezes a nossa palavra nem é valorizada. Exatamente. A gente dá um Exatamente. feedback pra família, entra por aqui, sai por cá. Chega na psicóloga, a psicóloga fala, você tem razão. E você fica assim, mas eu já tinha falado já tinha isso dito isso 30 pra você, vezes. cara. Né? Sabe outra coisa que acontece muito? Você tá ali trabalhando com a criança, sei lá, ecóico, durante muito tempo. Vamos lá, ecóico, a criança fala nada. De repente ela começou a soltar algumas coisas. Aí a criança começa também a intervenção com a fono. Faz 1 mês de fono. Tá vendo? A criança começa a falar, tá vendo? Era isso que tava Era faltando. fono. Tá vendo? 1 mês de fono, a criança tá falando. E você tá aqui, tipo, há 1 ano trabalhando a Trabalhando mesma coisa isso. que E quando a criança ainda fala na sessão da fone. Aí você olha, você também não tá me ajudando. Sim. É muito difícil. A gente tá falando um pouco, né, sobre desafios, né, que nós como ATs enfrentamos. Pra vocês, isso aqui é senso comum, que hoje o maior desafio que, enquanto AT, o que a gente mais enfrenta é essa desinformação? Ou Sim. vocês acham que existe algo pior? Eu acho que a desinformação é o que desencadeia o restante de todos os outros problemas. Com certeza. Porque se fosse informado, não teria essa questão que a gente enfrenta de não ser compreendido, de não valorizarem o nosso trabalho que é realizado com tanto empenho, com tanto, né? A gente sabe também que, como você falou, sobre a questão de profissionais que atendem os filhos dos pacientes, no caso, dos pais, que são pais dos nossos pacientes, que eles querem entender. E a gente sabe que existem profissionais que não são nada profissionais. A gente sabe que existe, claro. A gente está aqui falando de pessoas que desenvolvem um trabalho sério e que precisam ser respeitadas e valorizadas por aquilo que elas estão entregando. É a questão... Experiência própria mesmo. Eu já fui AT de uma criança, que a criança tinha uma psicóloga e ela era minha supervisora. E não acontecia a supervisão. A criança não tinha plano de intervenção. Era simplesmente uma reunião onde ela me falava, você vai fazer isso e isso, mas não tinha um plano com metas e eu precisei montar esse plano. Vocês, com certeza, também já podem ter
acontecido com vocês, de vocês precisarem criar o plano de intervenção para a criança, que não é o papel da AT. Na escola, já fiz. E daí... Não é. E que muitas vezes a gente precisa fazer, porque a criança não tem plano de intervenção. A psicóloga, né, que é a pessoa mais valorizada nesse processo, na maioria das vezes, não executa esse plano. E o que é que a gente faz? Vai ficar um mês indo lá só brincar com a criança? Exato. Você deu um exemplo do que a gente acabou de falar. Profissional que não é profissional. Porque se fosse, não teria acontecido esse tipo de problema. Um dos desafios que eu percebo também é muitas vezes nós encontrarmos pessoas que não compreendem o que de fato uma AT faz, o que uma AT é, e acham que a intervenção da AT em aba é robotizar essa criança, tornar essa criança um algoritmo onde a gente vai colocar alguns códigos ali, algumas combinações, e a gente vai ter resultados bem exatos, em tempo estipulado, da forma, do movimento que a gente quer, e isso confronta tudo que o aba defende, né? Exato. Inclusive, recentemente, a gente até estudou sobre isso, de que foi adicionada mais uma dimensão da aba, que é a compaixão. E isso muda tudo. certeza. Porque quando a gente fala desse processo de uma intervenção naturalística, humanizada, e a questão da gente trabalhar enquanto ATs com compaixão muda tudo. Porque quando aquele paciente entra no nosso consultório, na nossa sala, ele não é uma sigla, ele não é TEA, TDAH, TOD, DI. Ele é um ser humano. Exato. Ele é um ser humano Com certeza. dotado de memórias, emoções, marcas. Ele é um ser humano Traumas. de vontades, traumas. Então, quando a gente promove qualquer intervenção ali, lógico, a gente quer ver uma evolução, a gente quer ver um crescimento, um desenvolvimento daquela criança, mas antes de tudo a gente quer ver um ser humano feliz. Sim. A gente quer ver um ser humano que, além da sua comorbidade, além do seu DNA, além da sua sigla no laudo, né, ou no relatório, ele é um ser humano. Ele é além de um Exato. diagnóstico. Ele é além de um diagnóstico. E aí eu lembrei de um ponto agora, com base nessa da compaixão, né? Existem muitas sessões em que às vezes, como nós às vezes não estamos a fim de fazer alguma coisa, e que a criança não tá bem, ou está com sono, ou vem pra clínica doente. doente. Existem sessões que serão sessões de acolhimento. E tá tudo Sessões bem. e tá tudo bem. É um objetivo ser acolhido. É um objetivo tratar aquela criança bem. Um objetivo agora comum. Você vai tratar, independente do plano terapêutico, você vai tratar aquela criança bem. Ah, não, mas minha criança tá chorosa hoje, não sei o porquê. Não, mas a Nossa. gente tem que A gente executar tem o que plano. executar. Engole o choro aí. Gente, E Vamos lá que eu tenho no folha. meu plano não tem o manual Olha, de como fazer isso. eu O que vou eu vou falar falar pra minha supervisora? Que você não fez nada? Não, a gente vai fazer Nada, assim. mostrei semana passada um vídeo para a minha supervisora Juliana, olá Ju. Mostrei o vídeo pra ela em que a criança chegou pra mim querendo nitidamente subir no colo e queria um abraço. Ela queria ser abraçada naquele momento. Eu fui e abracei, já não gosto, né? Fui, abracei e ficou naquele momento ali de acolhimento, um momento da sessão em que ela precisou ser acolhida, para que ela não se desregulasse, para que ela sentisse que os sentimentos dela foram validados, Exatamente. para que ela soubesse que ela estará ali para óbvio que ela vai ter demandas, ela sabe, né, ela sente isso, mas saber também que ali é um espaço em que ela pode É um lugar seguro. ficar tranquila, é um lugar seguro. Isso gera Exatamente. confiança, né? Isso gera da confiança, criança com a gente. Isso é a continuação do pareamento de vínculo, é continuação. O vínculo, na verdade, ele está sendo trabalhado constantemente. Se não existir esse vínculo, não existe intervenção. Perfeito. Né? Se a criança entende que o seu colo é um lugar onde ela pode recorrer, porque a confiança já está completamente estabelecida. Exatamente. A gente teve um caso aqui na clínica, é um dos pacientes, assim, mais desafiadores que nós temos aqui. E ele não vinculou com ninguém. Ele vinculou com lixo. E a gente não fazia ideia do que aquela criança estava vivendo.
dentro de casa. A gente não fazia ideia do que ela estava vivendo na escola. A gente não fazia ideia da porta para fora. Lígia, e ela vai poder falar um pouquinho sobre isso, ela foi a única terapeuta da clínica inteira que conseguiu vincular com esse paciente. E esse vínculo foi tão importante porque só através dele, aquilo que Érica falou, que sem vínculo não tem intervenção. Sem vínculo não tem melhora. Sem vínculo não tem desenvolvimento. E a partir desse vínculo, a gente viu essa criança dar um salto nos gráficos. Agora, no momento de devolutivo, a gente ficou, quê? Meu Deus, como essa criança chegou, como ela tá agora. Com certeza. E depois de um tempo, a gente veio descobrir o que de fato essa criança estava sofrendo. Aí tudo fez sentido. Um processo muito delicado com a família, na escola, sofria bullying, as professoras não entendiam, um problema em casa, os pais não compreendiam, não sabiam como intervir. E na AT, esse paciente encontrou compaixão. Esse paciente encontrou afago. Ele encontrou alguém que pudesse falar assim, não, aqui eu sei que não importa o que eu faço, o quanto eu choro, o quanto eu demurro nela. Eu bato nela, Sim, dou chute, não importa, mas ela tá aqui comigo. Exatamente, não importa quantos objetos eu jogar no chão. Eu sei que no final da sessão, se eu procurar por um afago, ela vai me dar. E o tanto de elogio que veio, né, da escola. Exatamente, depois desse processo. Em casa também. Então, isso é muito importante. Esse é um dos casos mais bonitos que a gente tem aqui em relação às ATs, nós temos inúmeros outros, mas esse foi um dos que mais me marcou esse ano, por saber. E a gente teve intervenção com psicólogas, com fono, psicomotricista, psicopedagoga, nutricionista, e todo mundo nas reuniões da equipe música, gente, fulano, o que a gente faz? Fulano não senta, fulano só joga, fulano olha tem que levar a Lígia pra todas. Aí eu fui e mostrei o vídeo aqui, ele sentado. Sim, aqui. Todo mundo, como assim? O que você fez? Gente, Por que ele senta com você aí na minha sessão? gente, humanidade muda tudo. Exato. E isso só reforça, né, aquilo que a gente já vem falando, já vem trabalhando, não só na página do Instagram, no podcast, mas nós, enquanto equipe interna, a gente trabalha muito sobre isso, da importância de ser um humano interagindo com outro humano. Exato. Exatamente, né? E aí a gente pega o ponto de que o vínculo ele não acontece só nas primeiras sessões. Né? Início é sessão de criação de vínculo. Você vai ter que fazer criação de vínculo todas as sessões. Sim. Eu não sei se vocês compartilham dessa mesma ideia, mas a sensação que eu tinha quando atendia era que, por exemplo, se acontecesse alguma coisa com a criança, viajou ou teve feriado, parece que eu voltava do zero. Sim. Eu falava, meu Deus, eu tenho que conquistar esse menino. Cadê o que foi adquirido? Cadê a Peppa que ele gostava? Ele não Eu não gosta gosto mais mais da Peppa, e agora? Esse é um ponto importante da gente pontuar, o quanto que a família precisa estar em conexão com o processo. Perfeito. Porque muitas vezes a gente perde até os reforçadores que a gente tinha. Exatamente. Quando a criança volta uma criança completamente diferente, porque a família não continua o processo em casa. E para existir vínculo, a gente precisa ter vínculo com a família. Exato. E aí a gente tocou num ponto muito sensível, né? Que é essa relação com a família. Todo mundo aqui já teve alguma situação difícil com alguma família. Ou foi numa devolutiva, ou foi numa fala na recepção. Eu vivi uma coisa que me traumatizou nos meus primeiros meses de AT clínica, que foi... Cheia de traumas. Gente, eu tô na terapia, viu? Tô tratando os meus traumas de AT. Desde therapy. Inclusive, se você é adulto, a Dedicare tem atendimento adulto, viu? Olha a propaganda. Claro, ela tá Se certíssima. você chegou até aqui, pega essa dica. Telefone. No final vai aparecer. Inclusive, Indy, minha psicóloga, beijo. Enfim, algo que a gente precisa falar sobre isso, eu tava falando, né, sobre um dos traumas que eu tive enquanto AT, com família, que foi a mãe tava nesse processo, né, de sair do atendimento, o filho, né, sair do atendimento com uma psicóloga que ela gostava muito, pra agora ser só atendida por AT e com outros profissionais, mas de toda forma ia sair da psicóloga. Isso foi muito difícil pra mãe. Isso foi muito complicado, porque aos olhos da mãe,
ela percebia uma evolução gigantesca da criança, mas com aquela psicóloga, na cabeça dela não fazia sentido sair de algo que estava dando tão certo, mas ainda assim tinha um vínculo pessoal com aquela psicóloga, né? Elas eram amigas além daquilo que a minha gente é. Tipo, Nossa, que ruim, hein? E aí eu vivi essa transição. Então, quando eu ia buscar a criança, eu sempre ouvia, nossa, era muito melhor que o fulano. Nossa, com fulano ele não chorava pra ir na sala. Nossa, com fulano... Isso foi muito dolorido. Mas algo que mudou foi quando eu passei a olhar pra essa mãe, pra essa família, com um olhar de compaixão. Que eu falo assim, ok, tá sendo muito difícil pra mim. Mas também tá sendo muito difícil pra ela. Eu acho que esse entra num ponto, falando de AT ainda, mas agora falando, não da função da AT, mas de nós, enquanto ATs, né? Da visão da gente. É muito difícil a gente enxergar com outro olhar, que foi o que você fez. Nosso primeiro pensamento é esse, né? Nossa, como tá sendo complicado. Mas por que tá fazendo isso comigo? Sim. Né? O que que Você tá fazendo meu eu tô fazendo meu trabalho Não direito? fiz nada com essa mulher. Eu não pedi pra culpas. pegar o caso dele. Exato. Eu não fui lá na sala da psicóloga e tomei a criança dele, não tenho culpa. E é difícil da gente... Eu acho que esse ponto da compaixão entra com essa questão da família também. Com certeza. É muito difícil a gente passar por uma situação dessa e ter esse primeiro olhar logo de cara, esse primeiro pensamento logo de cara. Não é eu natural, preciso não, enxergar que tá sendo muito complicado para essa família, muito complicado para essa mãe, o aceitação do diagnóstico, lidar com a criança todos os dias. É uma nova rotina. É uma nova quantidade excessiva de rotina. terapia. Exatamente, tem que estar aqui o tempo. coisa. Às vezes, o momento que ela tem são os aqui. 45 minutos de intervenção daquela criança, de olhar alguma coisa no celular, de conversar com... Ou só de ficar em silêncio. Ou só de ficar em silêncio. Às vezes conversar chega com outro conversar pai. com outro pai. Às vezes a gente chega na recepção, às vezes tem uma mãe ou um pai que tá Dormindo. cochilando, dormindo. Tipo assim, não só cochilando, mas tipo, dormindo mesmo. Sim. E a gente, poxa, quanto que ele não tá cansado? Quanto que ele precisa. Quanto que desse ele momento. precisa desse momento? Quanto que ele, muitas vezes ele vai precisar, inclusive, de um abraço. De Exatamente. falar assim, ó, eu tô aqui com você. E às A compaixão não é vezes- só com a criança. Não é só, é principalmente com Com os a família. pais. Porque a gente precisa estabelecer esse vínculo também com eles. E às vezes é algo muito mais difícil de construir, né? Porque às vezes a gente tá ali com a criança, né? Ela vem pra ser atendida por nós. E muitas vezes com o pai, a gente tem aquele momento ali de devolutiva no final da 5 sessão, minutinhos. 5 minutos. Tá, vamos falar aqui de como foi a sessão com o seu filho, Mas e aí, como é que você está? Sabe? Tá difícil, tá? Momentos de devolutiva que nós tivemos agora, nesses 2 últimos dias, agora para mostrar os gráficos e apresentar e tudo mais, eu pude passar por essas experiências. Essas experiências de ouvir, de fato, alguns pais e saber que, poxa, meu Deus, às vezes eles vêm trazer os filhos com um sorriso no rosto, né? Bom dia, boa tarde, trouxe fulaninho e tal, e mexe ali no WhatsApp durante o tempo do atendimento, mas às vezes a gente não sabe. Aí, na devolutiva que a gente teve nesses 2 dias, que foi um tempo muito maior, a gente pôde entender de fato pais que relatam mesmo, poxa, pra mim é muito difícil essa questão, pra mim é muito difícil lidar com essa questão aqui, e muitas vezes não tem com quem falar, são pais que às vezes não têm rede de apoio, Exatamente. né, pra poder estar deixando o filho, olha, pais que têm, ok, gente, vou olhar até pra câmera agora, pais que têm, valorizem sua rede de apoio, Sim. porque os pais que não têm, eles se sentem tão solitários, no sentido de, eu não posso tirar um tempo pra mim, eu não tenho como, sabe? E isso faz toda a tem diferença. uma cobrança muito grande, É. né? De que eu não posso tirar um tempo pra mim. Eu Exatamente. preciso dedicar o meu tempo inteiro pro meu filho. Essa questão sobre rede de apoio é algo muito maravilhoso. Inclusive, recentemente a gente teve um curso com a Jéssica Coelho. Um beijo, Jéssica. Espero que você seja inscrita no canal do Dedicast. Esperamos. Ela tava falando sobre, a gente teve uma parte, né, um dia só sobre isso, sobre essa questão de vínculo com a família, das devolutivas, desse contato com a família. E ela falou, olha, vocês precisam entender que muitas vezes vocês vão ser a única rede de apoio daquela família. E caramba, a gente é a rede de apoio de uma mãe solo. A gente é a rede de apoio de um pai solo. De que não tem
não tem esposo, de que não tem esposo, de que não tem vó pra deixar, pra ir ali no mercado. A gente é a rede de apoio de famílias e cuidadores que muitas vezes só precisam de um olhar mais atento, de falar, como você tá hoje? E parar pra escutar, como você tá? Vamos lá, fulano, vamos pra... Não, como você tá hoje? O senhor tá bem? Tá precisando de alguma coisa? Já tomou um cafezinho ali na recepção? Comeu um biscoito? Você quer que coloque alguma coisa na TV pra você assistir? Ser mais sensível com essa família, porque esse processo de vínculo, além de ser fundamental no processo terapêutico da criança, gera mais confiabilidade no nosso trabalho. Sim. Na clínica, na T, no psicólogo, no fono. Mas, principalmente, a gente convida e mostra para esse pai que nós somos acessíveis, né? Porque a gente tem muito disso, né? Enquanto profissionais de saúde, de que a psicóloga T que chega aqui toda empiriquitada no SAUS, toque, não pode se sensibilizar e falar comigo como uma pessoa comum. Ou quando fala comigo, usa termos técnicos. Ou às vezes escreve uma carta e quando a criança entra, entrega a isso carta. é bizarro. Nossa. Eu nem sabia que isso existia, tô com medo agora. Já aconteceu isso. Já! Meu Deus do céu. Meu Deus. Não aqui, viu? Pelo amor de Deus. Em outros lugares. E tipo assim, amiga, isso que você tava falando também é prova de que o nosso trabalho, eu falei mais cedo, que a aba ela não é uma receita de bolo, né? E o nosso trabalho também não é. O nosso trabalho não é, vou ali na recepção agora, pego a criança, trago a criança pra sala, faço devolutiva com o pai, devolvo a criança. Não. E como passe de Registro mágica, eu te devolvo com a habilidade instalada. Sim. Não, também, e assim, também por essa questão do acolhimento. Existem isso pais que que eu eles ia vão falar. querer entrar junto pra poder estar ali. E existem pais que no final, eu posso trocar uma palavrinha com você rapidinho? Sim. Pra contar sobre a apresentação da escola do meu filho ontem. Sim. Que foi perfeita, e que ele fez tudo. Ou que às vezes é o contrário, eu fiquei, me frustrei porque ele fez tudo. E às vezes o primeiro pensamento sempre, acho que é de ser humano isso. O primeiro pensamento, às vezes, a gente fica tipo assim, Meu Deus, tem horário. meu Deus do céu, e a próxima criança? Essa mulher não para de falar. E aí agora? O que se passa Tipo na assim, cabeça a dela? gente tem a responsabilidade com o horário? Sim. Mas o pouco tempo que a gente tem ali com ele, poxa, fulano, que legal que fulano fez até lá, mas, poxa, não podia ser diferente, né? Gosta muito de brincar, gosta muito de entrar ali naquela onda pra ele sentir que ele tá sendo validado também. Exatamente. Sim, E né? concluindo aquilo que eu tinha dito, por que isso é tão importante? Porque convida esse pai para o processo terapêutico. Faz com que ele veja a importância dele dar continuidade disso em outros ambientes. Convida e traz para ele uma responsabilidade que não é só da T, que não é só do fono, que não é só... E isso entra nos desafios que a gente enfrenta enquanto terapeutas em geral, e agora não só a T's, de que, a minha filha faz não sei quantas horas de aula Terceiriza. na semana e até agora não apresentou nenhuma melhora. A gente, em algum momento da nossa profissão, no exercício da nossa profissão, a gente escutou, não, mas vou tirar fulano da terapia, porque fulano não tá evoluindo. Não tá falando? Tá, pai, mas senta aqui, o que você faz em casa? Não trabalha Outra em conjunto? polêmica, Ebinho, você não vai me chamar mais pra ser host. Tá, mas o que você faz em casa? Tá, eu quero ver o gráfico da sessão de hoje. Tá, não, por que fulano não... Tá, pai, mas o que ele fez? Ele dormiu na hora certa? Ele se alimentou hoje? A gente já teve caso da criança vir com fome pra sessão. Um sono. Chorar. Doente. Doente não, por favor, doente não. Gente. Ai, se eu contar minhas histórias mais Nossa, traumas. eu também tenho. Essa aí eu sou bem traumatizada. Aquela gripe. Ai, não quero nem entrar nesse assunto. Eita, que delícia. Enfim, mas a gente traz essa responsabilidade terapêutica não só para o profissional que atende essa criança, mas para esse pai que convive muitas vezes todos os dias com essa criança e que conhece mais os dias que aquela criança está um pouquinho melhor, que mudou a rotina. Não, é que ele só ficou uma hora na tela. Tá, mas isso é da rotina dele? Não. Ou seja, mudou tudo. Então, eu acho que um dos desafios que a gente enfrenta também nessa questão é a falta da responsabilidade terapêutica por parte de família e cuidadores. E por isso a importância dessa compaixão e de ter esse vínculo com a família, para que a gente entenda como foi a semana da criança, como que a criança dormiu, como que a criança está naquele dia,
antes da gente iniciar a intervenção. Exatamente. Então, se a criança já é uma criança maior, né? Se é uma criança já verbal, a gente já não já chega aplicando o programa. A gente tenta entender como aquela criança está. Se ainda não é verbal, a gente acolhe aquela criança para que a gente entenda como ela está se sentindo naquele momento. Porque nem tudo é só demanda. Exatamente. E eu acho que o conjunto de tudo que a gente está falando aqui volta sempre para o mesmo ponto. É um trabalho conjunto. Exatamente. É um trabalho clínica, escola, família. É necessário Vocês que os pais, fazem cuidadores, parte, sejam- grande parte da evolução do seu filho. Grande parte não, ainda vou ser mais radical. É a parte fundamental. Fundamental. Sem isso, É uma não base, tem. né? É Não uma base. Precisa ter essa base. E assim, nós precisamos trabalhar em conjunto. Nós atendemos. Ok, tem crianças que a gente atende, tem pacientes mesmo que estão 3 vezes por semana, 4 vezes por semana comigo. Uhum. São 45 minutos de sessão. Aí você falou assim, que às vezes o pai pede, deixa eu ver o gráfico da sessão. De 45 minutos de um dia. Neste dia, fulaninho não estava bem, fulaninho não estava querendo, não necessariamente por estar doente ou por nada do tipo, ele não estava querendo fazer. Como nós também não queremos fazer algumas coisas algum dia. Sim. Ok. Fez nada aqui hoje. Não fez nada aqui hoje, mas vem cá, o que foi que ele fez mesmo? Eu pago pra você brincar? E aí? Essa ainda- E aí? O que acontece? Gente, existem coisas que nós precisamos deixar muito claras. Uhum. Nós passamos 45 minutos de 24 horas de um dia com seu filho. Exatamente. Nós passamos 45 minutos que muitas vezes aqueles 45 minutos ele não vai estar afim de fazer alguma coisa. Aqueles 45 minutos. Poxa, mas logo quando entrou na sua sala, sim. Exatamente. Logo quando entrou na sala, ele não quis. Ele não fez nada na sessão, por quê? Quando você vai investigar, a mãe passou a tarde inteira dando demanda pra criança. A criança tá de saco Exatamente. cheio. Ela não quer ver nada, ela não quer ver ninguém na frente dela perguntando o que a vaca faz. Que ela já tá aqui do que a vaca faz. Exatamente. E aí passamos a sessão inteira vinculando com aquela criança. Uhum. Dando demandas para aquela criança, porque ela não vai corresponder, porque você pode virar uma figura aversiva para aquela criança. Exatamente. Poxa, eu não tô bem, eu não tô legal, e a tia tá aqui. Fulaninha faz isso. Até porque Fulano isso aqui. antes do transtorno, antes de habilidades em atraso, antes de qualquer coisa, existe um ser humano. E ela É é uma aquilo que a gente criança. sempre volta falando. Exatamente. E É muito importante isso. pode falar, mas eu não quis É porque cortar. não Ela vai dar ênfase, mas é muito importante. é porque é muito importante isso. Antes do atraso, seja do TDI, seja do TOD, seja do TEA, seja do T21. Antes desses diagnósticos todos, é uma criança. Exatamente. É uma criança que às vezes vai fazer birra. É uma criança que às vezes não tá afim de fazer, como qualquer uma criança Que tem típica. crianças que têm Que tem emoções, gostos, que tem tem sentimentos, gostos, exatamente, tem emoções. tem preferências. Exatamente. E que aquele dia não é um dia legal, galera. Uhum. E aí? Você tá bem todo dia? Não tá bem. É bom? Pais, vocês estão bem estão todos bem os dias? Né? Vocês estão na terapia? Não é sempre que a gente tá bem. Exatamente. E tá tudo bem. E é ser acolhido e entender aquele momento. Entende? Sim. Eu acho que isso também implica algo que a gente usa muito na aba, que é a questão do reforçador, né? Uhum. E eu lembro uma vez que eu fiz uma supervisão terrível com o Ju. Ju me perdoa, ela me perdoa por aquele atendimento, mas enfim. Eu estava aprendendo, eu estava em desenvolvimento. Ainda estou, né? Estou em obras. Sempre. E Juliana, eu passava, gente, a sessão inteira cantando, porque a criança gostava muito de música. E aí, só que a música não tava dando mais. Por que será? Tava aqui. Será? Assim? Meu pintinho amarelo. Não. Acaba, pelo amor de Deus. E aí, Ju falou pra mim, falou bem assim, Rivian, você tem que entender que às vezes pra aquela criança, o reforçador é só você ficar em silêncio. É só você ficar quieto. Naquele primeiro Uau. momento, eu falei, véi, o que eu O que eu tô fazendo? Mas, de fato, às vezes, a gente, adulto, quer só se trancar num quarto, deitar e falar, vou ver uma besteira, vou ficar na minha caixa do nada. Ou eu só quero um momento de silêncio. E muitas vezes a gente tem dificuldade de aceitar e compreender essa vontade da criança. Exatamente. Rivian, mas ela nunca quer fazer... Calma, galera. Calma, pequeno gafanhoto. A gente vai com calma. Tá, Exato. hoje essa criança não quer fazer isso. A gente vai ter prejuízos muito severos se a gente deixar essa criança, acolher mais essa criança, ouvir o que ela tem a dizer, ou simplesmente abraçá-la e acolhê-la. A gente vai
Não, o reforçador dela nesse momento é receber um abraço. Às vezes o reforçador que ela precisa é ficar um pouquinho em silêncio, deixar ela brincar com o recurso que ela gosta ali. Lógico, tudo dentro de uma estrutura. Mas a gente tem muita dificuldade enquanto adulto, e aqui eu vou incluir todo mundo, não só pais, de reconhecer que a criança é um ser humano. A criança tem vontades, a criança tem desejos, a criança precisa de um tempo de silêncio, de paz, de sossego. E a gente precisa aprender a respeitar isso. E voltando pra essa questão também, meu filho não quer fazer, mas ele nunca quer fazer nada. Vamos lá. Vamos agora tirar um pouquinho o foco da criança e ver como é a maneira que eu estou abordando para fazer com que meu filho queira fazer alguma coisa. Como é que tá sempre esse ambiente? Como que tá esse ambiente, né? Esse ambiente físico, né? Como é o vínculo do seu filho com você e de que maneira você está abordando aquela criança para querer que ela faça alguma coisa. Tá ali o tempo todo, fulaninho, ouvindo o nome dele várias vezes. Ele não aguenta mais você chamar ele pelo nome. Exatamente. Quando ele não tem 10 nomes, né? Ele não me olha, mas porque você passa o dia inteiro com todas as demandas. Mais uma vez, falei isso também. Na devolutiva. Essa semana foi de devolutiva. Essa semana foi de devolutiva, pessoal. Falei isso também na devolutiva. Não necessariamente todas as vezes que eu solicitar você, eu vou falar, Rivian, me passa, por favor, sua caneca. Não, passa essa caneca pra mim, por favor. Eu aqui, meu contato visual com você. Me dá essa caneca, por favor. Você sabe que eu tô falando com você? Sabe? Mostrar que nem sempre eu vou chamar o seu nome pra te solicitar. E é isso, né? E a gente volta ao ponto dessa desinformação. O quanto de prejuízo que a gente traz pra essa criança. Porque muitas vezes, e aqui eu vou em defesa dos pais também, de que eles fazem muito isso por não saber como fazer. E a gente lida com 2 grupos aqui. Pais completamente desinteressados, que são os maiores desafios, né? Nesse processo terapêutico. Chega a precisar de Pega uma água, amiga. Pais que não se comprometem com aquilo que a gente chama de aliança terapêutica. Pais que não se comprometem com o próprio desenvolvimento do filho. E estão sempre nessa posição de cobrança. E quando eu digo se comprometer no plano terapêutico, não é trazer o filho para terapia. Isso é obrigação. Isso é o básico. Se comprometer em um plano terapêutico, se a T passou uma atividade para casa, a Rívia tá corrido, não tem um tempo. Poxa vida, ninguém tem tempo, tá todo mundo corrido. Mas o seu filho é uma prioridade. Você precisa tirar um tempo, 10, 15 minutos, não, eu vou estimular como a T orientou, ou como a psicóloga, como a Fona orientou. Então, esse é um grupo, né, de pais completamente desinteressados e que não se comprometem nem um pouco com a demanda dos seus filhos, mas estão sempre nessa posição de cobrança, de cadê? Cadê que ele não fala? Cadê que antes ele fazia isso e agora não faz mais? Cadê que ele não aponta? Cadê que ele não responde pelo nome? Cadê? Tá mais pai e você? Tem 10 anos na terapia e não faz nada. Tem 10 anos na terapia e não desfraudou. Sabe o que dá vontade de perguntar? Sabe o que dá vontade de perguntar? De verdade, assim, de coração. Polêmica, minha. Pausa para as verdades. Será? Nada ofensivo, mas uma verdade. Será que esse posicionamento de cobrança feito para nós é feito para seu filho também? Porque se for feito muita cobrança, tá explicado aí. O que não tá? Cadê a evolução? Ele tá cansado. Ele tá cansado? Existe muita cobrança do tempo todo. De que maneira que é feita essa abordagem? A abordagem é feita da mesma maneira que a senhora tá fazendo pra gente, para o seu filho, que precisa ser acolhido, que precisa... Ou muitas vezes essa cobrança não passa por um processo de reflexão de eu tô cobrando porque eu tô pagando, tô aqui fazendo um esforço financeiro de pagar uma terapia, mas o que eu estou fazendo pra contribuir? Porque uma coisa é você cobrar com a consciência limpa, de Lígia, não tô vendo evolução no meu filho, pago terapia todo mês, não vejo um pingo de evolução do seu filho, mas eu tô fazendo meu trabalho em casa. Eu tiro 1 hora do meu dia pra estimular ele reduzir tela, eu tento atividades diferentes, faço atividade sensorial, crio recurso, faço atividade que você passa em casa. E aí sim, você tem um pai que está na sua condição de cobrar, mas com a consciência limpa, de saber, não, eu tô fazendo a minha parte. E a gente pode observar as diferenças dos gráficos de pacientes que o pai e a mãe estão comprometidos em investir naquilo, sabe que o filho precisa dele, precisa que ele esteja presente nesse processo.
Então, a evolução do paciente que o pai está presente e o pai que só cobra é muito diferente. É gritante, É gritante. né? A diferença você vê desse pai muito que é participativo nesse processo terapêutico e do pai que só cobra, que só tá ali. E tem uma coisa importante. Só pra concluir, que a gente trabalha com esses dois grupos, né? De pais interessados, que não fazem nada. E nós trabalhamos também com pais que, assim como a Lígia falou, que infelizmente são a minoria, que dão os pulos pra dar conta dessa demanda em casa. Que fazem o possível pra estudar. A gente já teve mães fazendo curso de AT. Falando, não, eu preciso me capacitar. O que me lembra dizer, pais, vocês podem fazer curso de ET. Sim. Vocês podem, pra ter... Façam. O que a gente tá falando aqui ainda não... Ah, mas eu quero entender mais. Façam um curso de ET. É muito bom. É a parte teórica, é a parte prática. Seja a nível só de conhecimento, seja a nível de se tornar mais... como é que eu posso dizer? Saber lidar melhor com o seu filho, o diagnóstico do seu filho, lidar melhor. Faz o curso de AT. Tão bom, vai agregar muito conhecimento. Lembrando que nisso tudo a gente não tá pedindo para os pais se tornarem terapeutas dos Claro seus filhos. que não. Né? Porque às vezes a gente precisa fazer uma pausa para isso, que a gente recebe muito também na clínica. A gente consegue perceber que às vezes os pais querem fazer esse papel de terapeuta. E isso acaba dificultando muito. Tem pais super interessados e tem pais muito desinteressados. A gente vai de 8 a 80 durante o dia. Mas é importante a gente falar que quando a gente começa a fazer, tira 1 hora do dia e começa a fazer, vai chegar uma hora que isso vai estar no natural. A gente não vai precisar tirar 1 hora do nosso dia. A gente vai fazer isso de forma natural durante as atividades cotidianas dessa criança. Sim. Né? A criança acabou o almoço. Depois do almoço a gente já consegue direcionar a criança para colocar o prato na pia. A gente já começa a colocar essas intervenções dentro das atividades de vida diária. Não preciso parar 1 hora. Você vai comer porque você precisa aprender a colocar o seu prato na pia. Não precisa, não é como se fosse um bicho de 7 cabeças. É o cotidiano mesmo. Exatamente. E a AT, junto com esses pais, tem um papel muito importante, porque muitas vezes quem direciona os pais é a AT. Exatamente. É a AT, principalmente quando é um AT que faz o atendimento a domicílio. Porque ela está inserida dentro do ambiente da criança. Da rotina, né? E a gente consegue orientar e acolher melhor esses pais. Né? Então, a importância também de ter conhecimento, né, sobre o assunto, é porque a gente não vai atender só a criança, a gente também atende a família. Exato. Exatamente. Você vê que, tipo, todos os pontos que a gente tá falando aqui, todos, quando a gente vai fazer uma junção deles, todos é informação, conhecimento. Vamos de próximo tema, orientação parental. Excelente, amo, adoro. O próximo vídeo, o tema próximo vídeo. Orientação parental. O conhecimento liberta de fato, né? Sim. E a gente precisa promover cada vez mais. Essa é a ideia do Dedcast, né? Promover esse conhecimento de uma maneira acessível, simples. Essa, não só do Dedcast, mas é uma missão e um propósito da Dedicare, né? Então a gente tem roda de pais, a gente tem muitos projetos para o ano que vem para promover cursos para os pais, para que a gente tenha segurança e passe essa segurança para os pais. Ó, a gente está te dando todas as ferramentas para que você consiga desenvolver isso no celular, no parque, na praia, onde quer que você vá. Você consiga ter uma segurança do que está sendo trabalhado com o seu filho, não só dentro do consultório, mas na escola, em casa, enfim, a informação é o que nós temos de mais poderoso aqui, né? E se você tem dúvida, poxa vida, nós temos acesso a muitas plataformas que disponibilizam esse conteúdo de forma gratuita. A gente faz o possível para prestar essa ajuda para os pais, né? Então a gente tem muitas devolutivas, orientação parental, roda de pais, tudo para que promova, né, para os pais da clínica em especial, acesso a esse conhecimento de uma maneira simples, objetiva, na sua linguagem, dentro da sua cultura, né? Exato. Isso é muito importante. Até no próprio conteúdo do Instagram mesmo, os nossos Reels, se você ainda não viu, segue lá, Roda de Cara Típica. Os nossos Reels, que às vezes são de brincadeira, com aquela musiquinha no fundo, são Reels informativos. Exatamente. São Reels que trazem alguma informação que vai ser útil, né? Essa é a nossa missão, né? Promover conhecimento. E é isso, meninos. Vocês têm mais alguma ideia, algum comentário? Eu só ia pontuar para poder finalizar que esse momento foi muito importante para a gente poder ressaltar que
o papel da AT é um papel fundamental no processo, é um papel que precisa ser valorizado, é um papel que precisa ser reconhecido. É um trabalho que é executado com muito amor e que não é uma pessoa qualquer, é uma estudante que está absorvendo conhecimento diariamente para poder entregar o melhor nas intervenções. Então, se a gente conseguisse olhar para essas ATs com um olhar de mais afetividade, né, de mais compaixão, não é só a AT que precisa ter compaixão com a família e com a criança, a família também precisa ter compaixão com a AT, porque a gente está dedicando o nosso tempo para poder entregar um trabalho de qualidade para essa criança, porque a gente se importa com a evolução dessa criança, né? Não é só um paciente, a gente cria vínculos, a gente não tá ali também só por dinheiro, existe um vínculo estabelecido, existe um carinho envolvido. Então o trabalho da AT precisa ser valorizado, a gente precisa passar essas informações, porque muitas vezes é um estudante, é uma pessoa que não tem conhecimento. Não, é uma pessoa que todos os dias se esforça para aprender mais e dar o seu melhor. Por isso que existe supervisão, né? Por isso que existe um plano de intervenção com a equipe multi. E é sobre isso. Exatamente. As ATs, elas são elas exercem um papel fundamental na intervenção em aba. Exato. E eu não consigo nem imaginar o que seria da realidade da aba no Brasil sem as ATs. Sim. Inclusive. Eu digo isso hoje olhando até como um olhar de psicóloga. Se todos os meus pacientes tivessem acesso até essas intervenções com AT, meu Deus, pode ter certeza que as evoluções seriam muito maiores. A gente entrega o nosso melhor quanto psicóloga, sim, mas o nosso tempo é curto. A intervenção intensiva, de fato, ocorre com a AT. Então, a importância do papel da AT é muito grande, a gente precisa bater nessa tecla e ressaltar. Exatamente, valorizo o AT, viu? É isso, gente, nós estamos finalizando mais um episódio do Dedcast. Eu amei estar aqui com você. Muito bom também, foi muito bom. Foi muito legal ser host, nunca tinha vivenciado essa experiência, foi muito bacana. E é isso, meu nome é Rívia. Meu nome é Érica. Meu nome é Manu. Meu nome é Lígia e até a próxima. Tchau, gente.